Depois do maior desastre natural do país, o governo anunciou a criação de um Sistema Nacional de Prevenção e Alerta contra Catástrofes. O objetivo é preparar o país para enfrentar situações de emergência, como a que vimos no Rio de Janeiro. Novos radares, mapeamento das áreas de risco e reestruturação da Defesa Civil são algumas das medidas que farão parte desse sistema. O problema é que ele só deve estar funcionando completamente em 2015. Há 7 anos, Dona Maria mora na Vila Rabelo, a 25 quilômetros de Brasília, numa casa que corre o risco de desabar. Há 4 anos, vem recebendo notificações da Defesa Civil para sair do local. Mas ela não quer deixar a casa. A gente fica com medo, quando chove de noite, a gente não dorme, porque a gente tem medo da casa descer, né? Áreas de risco, como essa aqui no Distrito Federal, existem por todo o país. Segundo o governo federal, há aproximadamente 500 locais com risco de deslizamento e cerca de 5 milhões de pessoas vivendo nesses lugares. A Defesa Civil é responsável por fazer tanto a orientação das pessoas que moram em zonas de risco, quanto o socorro e a recuperação de áreas após desastres naturais, mas nem sempre tem pessoal suficiente para fazer o trabalho. Falta também investimento no que é considerado essencial, a prevenção. Infelizmente, não se dá tanta atenção a essa parte preventiva. É a parte mais barata e a que dá mais resultado. Não que o desastre, nós não podemos eliminar o desastre, mas nós podemos preparar as pessoas, a sociedade, para que se reaja de forma melhor ao desastre. Com a maior tragédia natural do país, no Rio de Janeiro, o governo resolveu dar mais atenção a essa área. Depois de uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff, uma equipe de ministros anunciou um Sistema Nacional de Prevenção e Alerta contra Desastres Naturais. Nós esperamos que esse sistema esteja plenamente implantado num prazo máximo de 4 anos. Mas nós já esperamos respostas para o próximo verão. A ideia é comprar mais radares e equipamentos meteorológicos e integrá-los a uma rede para melhorar a previsão de chuvas, fazer um mapeamento das áreas de risco do país e criar um sistema de alerta, que pode prever com até 6 horas de antecedência se as pessoas precisam sair do local. A população tem que ser avisada com antecedência, ela tem que saber para onde ir no momento de crise, tem que ter um sistema que ela reconheça como alarme. Bom dia. Além dessas medidas, o governo também anunciou que vai construir um centro de prevenção de desastres em cada uma das 5 regiões brasileiras. Sobre esse assunto, vamos conversar agora com o professor João Willy Rosa, do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília. Bom dia, professor. Para começar, a nossa previsão do tempo é confiável e segura? A nossa previsão do tempo ainda não é confiável da forma como deveria ser, mas tem melhorado significativamente nos últimos anos, principalmente com investimentos na coleta de dados, instalação de novos radares, novas estações meteorológicas e da aquisição de equipamentos para processamento de dados para poder realizar essa previsão. Agora, nesse caminho da previsão do tempo até o desastre propriamente dito, o que precisa ser implementado? Nós temos um caminho muito longo. Essencialmente, o maior trabalho desse centro, eu posso imaginar, será na coordenação dos órgãos que já existem no Brasil, órgãos de defesa civil, órgãos como as Forças Armadas, que auxiliam quando ocorre uma tragédia como essa no Rio de Janeiro, e o Corpo de Bombeiros, e principalmente treinamento desse pessoal e capacitação dos órgãos que estão encarregados desse tipo de atividade. Professor, o planejamento urbano pode evitar com que essas imagens que a gente está vendo aí na televisão agora aconteçam, se repitam mais vezes? Com certeza. Nós temos hoje tecnologia no Brasil para que haja um mapeamento e uma disciplinação no uso do solo e na organização para que essa população não se instale em áreas de risco. A nossa presidente, por exemplo, eu achei muito interessante no que ela falou quando visitou a tragédia, porque mostra que ela tem capacidade de ser assessorada tecnicamente no que está acontecendo. Ela afirmou que a população se instalou nessas áreas de risco por falta de opção. Isso é verdade. Nós temos um problema social e também nós temos conhecimento dessas áreas de risco. Então eu acho que nós temos tudo para fazer um trabalho no nosso país, né,
para evitar esse tipo de tragédia. Agora, esse caso específico do Rio de Janeiro não foram só pessoas que moram em áreas de risco. Teve também pessoas que moram na planície afetadas pelas chuvas. A gente também tem São Paulo, que não é tão íngreme contra o Rio de Janeiro e também está sofrendo com as inundações. Minas Gerais, no passado teve Santa Catarina, tem o Nordeste, volta e meia. Enfim, é um problema nacional. Quanto ao problema de São Paulo, quando comparado com o problema do Rio, o problema é um pouco diferente. Na cidade de São Paulo, nós temos uma área mais plana, mas é uma área extremamente populosa, onde o solo foi impermeabilizado com a remoção da vegetação. Então, quando chove, a água em grande volume e grande rapidez corre para os dois rios principais, o Rio Pinheiros e o Rio Tietê. Esses rios, se eles estiverem assoreados com o lixo jogado, por exemplo, a população tem que ser conscientizada de que não deve usar tanto plástico e não despejar o lixo nas ruas, porque a água não tem como correr no rio se tiver o rio assoreado com o lixo. Quer dizer, a informação para a população é também fundamental nesse processo. Totalmente. A população tem que, talvez, obedecer um pouco mais às orientações e às leis. Se houver uma placa em algum local que é proibido estacionar, deve haver algum motivo para que naquela área seja proibido estacionar. Se é proibido construir casas numa determinada região, não deve construir porque deve haver algum motivo para não construir edificações naquele local. Ok, professor João, obrigada pela sua participação. O assunto é extenso, merece ainda muita discussão. Voltamos ao estúdio com você, Catiúcia. Obrigada, Luana.